Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Meu nome é Carla, eu sou a professora de português, é que eu dou as duas matérias de vocês, tá bom? Vocês tiveram aula no Centro de Mídias, vocês têm que acompanhar, vocês terão um formulário, né, para preencher, para fazer atividades, só que eu resolvi explicar um pouquinho da matéria que tem lá no Centro de Mídias, porque eles passam meio superficialmente ali. Então, eu resolvi me aprofundar um pouquinho, porque é muito importante. Se vocês forem prestar um vestibular, prestar um concurso, um Enem, né? Às vezes até alguma entrevista de trabalho, português, ele aparece sempre em tudo. Então, o português, ele é importantíssimo, tá? Tanto o português quanto a matemática, né? Eles são cobradas, essas disciplinas são cobradas em quase tudo que vocês fizerem. Vocês podem até falar, olha, não vou prestar vestibular, mas você vai fazer uma entrevista de emprego algum dia e pode cair o português, sim, é importantíssimo, tá? Um Enem, um cursinho pré-vestibular, um vestibulinho de algum curso, como vamos dizer assim, lá no Senac, às vezes tem vestibulinho, né, no industrial, então é importantíssimo, certo? O português é básico, né? E não é difícil, é só a gente prestar um pouquinho de atenção. Então, eu resolvi explicar para vocês, porque são dois conteúdos bastante importantes, literatura e figuras de linguagem, que são conteúdos que caem bastante aí, em tudo isso que eu citei, tá? Eu peguei uns slides e um site para vocês verem, e eu vou explicando, porque eu acho que como professor explicando fica mais fácil, tá? Não reparem não que está muito quente aqui, eu coloquei o ventilador, então esse não é um efeito do vídeo, é um ventinho aqui para a gente. Então, ó, vamos compartilhar aqui. Primeiro a gente vai falar do romantismo, certo? Então, toda o tempo aí, que eles vão trocando, ele vem contrário ao outro, tá? Então, romantismo, a arte da burguesia. Primeiro, burguesia, vocês sabem, né? Burguesia é a classe que tem dinheiro naquela época, até hoje, né? Mas que queria se afastar completamente da classe operária, não queria ter contato nenhum com a classe operária, né? Certo? Então, a burguesia, ela foi vitoriosa na Revolução Francesa. Gente, uma coisa que vocês têm que saber é que literatura, ela tem tudo a ver com a história e com a arte, tá? Eles andam juntos. Então, o que acontece no país influencia na literatura e influencia na arte. Então, vocês vão ver, vocês vão, às vezes, estudar arte, estudar português, e vocês vão ver que tem muita coisa que bate, e história. Por quê? Porque acontece uma coisa no país e aquilo, né, influencia as artes, influencia as literaturas, tá? Então, o romantismo começou quando a burguesia foi vitoriosa na Revolução Francesa. Não sei se vocês já estudaram Revolução Francesa, tá? Deixa eu desligar aqui. Mas, certo? Começou aí. Então, quais eram os ideais dessa bandeira? Liberdade, igualdade, fraternidade, tá? Que valorizavam o comércio e indústria, mas por quê? Para gerar lucro. Não valorizavam as pessoas que trabalhavam, mas sim, né, para ganhar lucro, os donos das empresas, os donos do comércio, das indústrias, tá? Os burgueses, né, para adquirir cultura, porque eles tinham dinheiro, mas não tinham culturas. O que eles passaram a ser? Mecenas. O que é mecenas? Eles patrocinavam artistas, tá? Por exemplo, pagavam artistas para escrever para eles, para pintar, né? E outras coisas. Então, quais são as características românticas? Então, valorização dos elementos populares, tá? Porque surgiu aí, entre a burguesia e o romantismo, elementos, o quê? Da elite, que ficaram intensificados com a vida urbana, tá?
Então, começou o público a participar mais dessas manifestações culturais. Imaginação criadora, então, libertação de regras rígidas, liberdade para escrever do jeito que quisesse, criação de mundos imaginários, né? O romantismo não é só romântico, ele tem algumas regras, né? E essas regras eram criar mundos diferentes, né? Imaginários. Nacionalismo. O que é o nacionalismo? É exaltar e louvar o que tem no seu país, na sua própria pátria. Eles não falavam mal do Brasil, eles exaltavam elementos que tinha aqui, né? Então, tem aquele poema de Gonçalves Dias lá, que fala que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Então, tipo assim, ele foi exilado, a canção do exílio, ele foi exilado. Então, ele fala que nem as aves do país que ele estava cantavam igual, gorjeiam, né? Cantam igual as aves do país dele, tá? Então, eles eram muito nacionalistas, exaltavam muito as paisagens, as coisas que tinham no Brasil, né? Paisagens, animais, riquezas nacionais, tá? O índio também aparece como um herói aí, um herói nacional, né? E o índio só era maravilhoso. Não é como em Macunaíma, que o índio ele é preguiçoso. Aí é o índio de Iracema, aquele índio lindo, forte, herói, né? Iracema também, linda, forte. Então era só eles só exaltavam as coisas boas, as características boas, né? Certo? E depois tem a terceira fase, que começam a falar dos escravos, das liberdades, que é chamado de condoreiros, tá bom? E a gente vai falar sobre isso. Quais são as características aí? Subjetivismo. O que é subjetivismo, gente? Não é objetivo. A poesia romântica ela não é objetiva. Fica enrolando, dando a entender, tá? Dá a entender, não é algo objetivo, e sim subjetivo. Então, os versos dão a entender que ele gosta daquilo, né? Que ele fez alguma coisa. Então, tudo subjetivo, dando a entender, né? Egocentrismo, ou seja, só existe eu. O eu lírico é o sujeito. Eu sofro mais por amor, eu tenho mais tristezas, eu tenho a amada mais maravilhosa, eu. Sentimentalismo, muito sentimentalismo, ou seja, tudo ele vê por meio de sentimentos, tá? Então, há uma valorização dos sentimentos ao invés da razão no romantismo. Então, é mais sentimentalismo do que razão, tá? Supervalorização do amor. O amor é visto como maravilhoso, né? Todo mundo tem o objetivo de encontrar seu amor. A paixão é desesperadora, né? A perda leva à morte, leva ao desespero, leva à loucura, a perda da pessoa amada. Então, assim, é uma supervalorização do amor. Idealização da mulher. A mulher é maravilhosa também. É uma deusa, é um anjo, é linda, é pura, é perfeita, tá? É capaz de mudar a vida de um homem, né? Depois ela se torna impiedosa, maligna, né? Então, a mulher que corresponde a ele, ela é maravilhosa. A mulher que não corresponde ao amor, ela é maligna, impiedosa. Então, aí uma idealização da mulher. Aquela que ele ama, perfeita. Se ela não gosta dele, ruim. Byronismo, tá? Que é o mal do século. Qual é aí o mal do século, né? Devido à falência que estava acontecendo na época da Revolução, da Liberdade, Igualdade, o que aconteceu, tá? O homem, ele começou a se desajustar ali da sociedade, né? Então, começa a falar das suas aflições, da dor com o mundo, e chama-se byronismo porque é influenciado por Byron, tá? O herói romântico, porém sombrio, elegante, mas desajustado, ou seja, ele não é perfeito, o herói não é perfeito, né? Eles não têm mais aquela forma fixa, tá? Então, eles não têm mais sonetos, ódios, oitavas, tá? Eles abandonam, lembra que lá no começo eu falei que eles
valorizam o verso branco, ou seja, então, o verso do jeito que eles quiserem, não tem regra, tá bom? Certo? E aí acaba surgindo comédia, tragédia, misturado ao drama, tá bom? O romantismo promoveu uma ruptura com as concepções clássicas e permitiu uma revolução industrial. Então, quando surge uma nova escola literária, ela é totalmente contra a anterior. Antes do romantismo era o classicismo. O que é classicismo? Tudo era muito clássico, tudo era muito perfeito. Os versos tinham que ter as sílabas corretas, tantos versos, tantos sonetos. Vem o romantismo e quebra com isso, tá? Quebra com todas essas regras, certo? E aí faz uma revolução, tá? Enriqueceu a língua portuguesa, porque cria novas palavras, neologismos, tá? O que são neologismos? Palavras criadas, novas, tá? Que entram na língua, na língua portuguesa. E usam a linguagem literária oral e coloquial. O que é coloquial? Usada no dia a dia, tá? Então, literária, de literatura, oral e coloquial do dia a dia. Quando começou no Brasil? Em 1836. Qual foi o primeiro livro? Publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Quando terminou? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Porque Machado de Assis já é um poeta mais realista. Ele ainda tem um pouco de romantismo, né? E mais realista. Se vocês verem Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um defunto autor, que a gente chama. Ele começa a contar a vida dele depois que ele morre. Então, autor defunto autor, né? Por isso que é Memórias Póstumas. Póstumas é depois que morre. A independência é um fato político do século XIX, vai determinar os rumos, o quê? Econômicos, sociais do Brasil, tá? Com a proclamação da República. Então, Dom Pedro aí clama independência, né? E aí depois começa a República. Merece também destaque no segundo reinado, porque o Brasil aí conheceu um período de grande desenvolvimento. Tá? Então, quando Dom Pedro declara a independência, e aí inicia-se depois a República, o país começa a se desenvolver. Tá? Aí, recém-independente, o país tenta afirmar sua identidade, sua cultura. Então, por isso que o romantismo, ele traz essa pegada indianista, ou seja, fala bastante de índio, fala bastante de sertanejo, tá? Por quê? Porque reflete o quê? O que o Brasil vivia naquela época. Então, quais são as primeiras características do romantismo? A primeira geração romântica. Religiosidade, falava-se muito de religião, misticismo, então tudo que é místico, né, que não é verdade, e nacionalismo e antilusitanismo. O que é antilusitanismo? Contra Portugal. Eles não querem saber nada de Portugal, já que eles são independentes, nada. Então não pegam nada de lá, certo? Aí, como a gente já falou, né? Nacionalista, culto da natureza, e era muito elogiado. O que é o ufanismo? O que é o ufanismo, gente? O romantismo tem muito ufanismo. O que é isso? Exagerar nas características do país, exagerar, tá? Nessa ideologia do Brasil. Então, o Brasil é maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito, é o ufanismo, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos pular essa parte aqui. Depois, a primeira geração, vem o segundo grupo, que é o indianismo, né? Que aí surge o índio herói, né? O índio é maravilhoso, o índio é perfeito, né? Todo trabalhado aí nas penas, né? Não é ruim, o índio é top. Certo? Antônio Gonçalves Dias e José de Alencar são os primeiros a criar esse índio idealizado, como bravo, gentil, nobre, corajoso, puro, belo, de bem com a natureza, tá? Um herói improvisado. Por quê? Para poder dar identidade ao Brasil. Depois, o indígena passou a ser mais autêntico, ou seja, né? Mais como ele é mesmo. Os autores dessa época, né? José de Alencar com Iracema, Gonçalves Dias, Joaquim de Manuel Macedo, certo? Segunda geração, byronismo ou ultrarromantismo, o que seja,
eles foram influenciados por Byron, né? Essa geração, ela deixa o romantismo no auge absoluto. Eles são mais românticos ainda, eles são mais sentimentais ainda, tá? Eles sofrem, eles morrem por amor, né? Nossa, tudo se ele não tiver o amor dele, então tudo é ruim. Então aí aparece negativismo, pessimismo, insatisfação, angústia, desespero, né? Crise existencial, tá? Porque a amada não corresponde. Então tudo isso começa a aparecer muito forte na segunda geração, tá? Os autores principais dessa época, né? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, aí só para vocês terem um pouco de ideia. E a terceira geração romântica, que é o condoreirismo, que vai até 1880, né? Eles praticavam um nacionalismo diferente, eles começaram a reivindicar as coisas, os direitos, condições sociais, independência econômica, defendiam a formação de uma consciência, tá? Então, não são mais canções de amor impossível. Começa a se falar sobre o quê? Erotismo, paixões, política, tá? Então, aí o romantismo, ele vai chegando ao seu fim nessa última geração, tá? Os assuntos centrais eram a Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura, o homem negro, aí ele se transforma num personagem real nessa última geração do romantismo, né? Por isso que eles falam condoreiros, porque o condor é uma ave que sobrevoa, né? E essa grande geração tinha Castro Alves, que era o poeta dos escravos, por isso, né? Ele participa dessa última geração que faz crítica à escravidão, crítica, né? Ele é poeta, ele escreve versos, porém, os versos dele são uma crítica à escravidão, tá? Evocavam a liberdade, o liberalismo, tinham vergonha, denunciavam as condições desumanas que os escravos viviam, né? Certo? Foi uma transição para o realismo, então vocês vejam que já está terminando e já começa o realismo. O realismo ele vem totalmente contra ao romantismo, então toda a escola literária que vier depois da outra, ela é totalmente contra a anterior, tá? Vamos ver aqui. O primeiro romance brasileiro foi de 1843, O Filho do Pescador de Teixeira Souza. E o que, né, eu li esse livro, que impulsionou o romantismo, foi A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo, tá? Que é uma história de romance, tipos de romance, então histórico indianista, lá do comecinho, que fala dos índios, regionalista, né? Que fala aí da região, dos sertanejos, urbano, já começa a falar das coisas que acontecem na cidade, ali influenciado por Byron, né, byronismo, e analítico, que é da terceira geração, já começa a ver aí as coisas erradas, começam a ser as críticas, né, sobre as condições sociais, os escravos e tudo mais. Aí tem algumas obras e autores, certo? Acho que a gente não precisa ver, deixa eu dar uma olhadinha. Aí tem a foto dos autores, se vocês quiserem ver, Bernardo Guimarães, Alfredo Taunoá, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida. Eu acho que a gente já viu isso aqui, o estilo romântico é idealista, sonhador, né? Depois ele é crítico, mas sempre sentimental e sempre falando do país dele, tá? Aqui tem a Canção do Exílio, que eu falei para vocês, lembra? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele foi exilado e lá ele escrevia que lá onde ele estava não era igual ao Brasil, nem as aves, tá? Manuel, Joaquim Souza, Antônio Alves de Azevedo e terminamos aí, tá? Isso aí são as principais características do romantismo. Agora eu vou pegar para vocês um slide falando das figuras de linguagem. Nossa, a figura de linguagem cai muito aí no vestibular e tudo mais, tá? Deixa eu pegar para vocês aqui. Tem um slide que eu fiz. Não, que eu peguei, né? Deixa eu ver se é isso daqui.
Não, isso aqui de inglês. Vamos tirar. Meio ceguinha, né? Chegar mais perto para ver. Também não é. Na aula que vocês estão assistindo, vai aparecer a figura de linguagem, né? Então, deixa eu pegar aqui. Não sei se eu vou conseguir achar para vocês. Eu tinha separado, mas não está aparecendo. Eu não estou conseguindo achar. Deixa eu ver se eu acho nos documentos. Aqui, peraí, só um minutinho. Valentino. Aí, slide, figuras de linguagem. Agora vai, pessoal. Vamos ver se vai abrir, né? Aí. Tá, abriu. Então, tá lá. Então, eu vou passar rapidinho pelas figuras de linguagem para vocês, tá? Quais são as principais figuras de linguagem? Antítese, prosopopeia, ironia, eufemismo, metáfora, comparação, catacrese, hipérbole, onomatopeia e metonímia, tá? Então, aqui tem algumas... qual a importância das figuras de linguagem para a gente, tá? Elas são recursos estilísticos, ou seja, nós usamos para quando nós falarmos ou escrevermos, darmos maior expressividade para a nossa fala, ou seja, usar as palavras para ser criativo, tá bom? Então, a gente usa figuras de linguagem para isso. Então, ó, vejam aqui. A antítese é a primeira. Quando se usa na mesma expressão ou na mesma frase, imagens que têm sentido contrário, tá? Então, pode ser imagens, pode ser frases, pode ser apenas palavras. Então, ó, tem uma imagem aqui, sentido contrário, ó, vida após a morte, sentido contrário, um gelo pegando fogo, silêncio nas palavras. Então, todos são exemplos de antítese, tá? Antítese. Prosopopeia ou personificação, quando damos características humanas a não humanos, tá? Então, aqui, ó, ele colocou alguns exemplos, que é o Visconde de Sabugosa, que é o bonequinho aqui da Emília, né, que é um boneco de Sabugo, tem o bonequinho da Dolly, mas, por exemplo, se a gente fala assim, a lua está chorando, isso é uma personificação, lua não chora, eu estou dando uma característica humana à lua, tá? Então, personificação. Ironia, que é a mesma coisa que sarcasmo ou deboche, esse vocês conhecem bem, é uma maneira de falar algo, né, ao contrário do que eu quero dizer. Então, olha lá quem chegou, não está nem um pouco atrasado, chegou cedão para a reunião de amanhã, hein? E lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade, ou seja, ironia, que é o nome dessa figura de linguagem, né, é a mesma coisa que sarcasmo ou deboche. Quando queremos dizer algo ao contrário do que queríamos dizer, para gerar um sentido quê? De comédia, de tirando sarro, tá bom? Zombaria. Eufemismo é uma maneira de suavizar algo para que a mensagem não fique tão impactante, ou seja, né, tão assustadora. Então, por exemplo, mamãe foi para a roça, papai não foi trabalhar. Então, ele usou essa cantiga para demonstrar aí a pedofilia, né? Plus size, para não falar gordo, né? Moda plus size. Ou então falar assim, ai, ele foi morar com Deus, ao invés de falar que a pessoa faleceu. Então, é uma maneira de suavizar, né, alguma situação. Então, isso é um eufemismo. Comparação e metáfora, tá? Trabalha com analogia direta ou indireta. Quando eu comparo uma coisa com outra, tá? Então, quando aparece a comparação? Quando eu uso a palavra como, tá? Então, ela é tão
branca como a neve. Aí é uma comparação. Agora, se eu falasse assim, ela é branca, igual a neve, ela é uma neve de branca. Aí, se eu não usar essa palavra como, é metáfora, tá? Então, aqui, ó, animais no volante, é uma metáfora. Se eu falasse assim, como animais no volante, é uma comparação. Então, a única diferença da metáfora e da comparação é que eu comparo alguma coisa, faço uma analogia, eu comparo, porém, tá? Na comparação eu uso a palavra como, e na metáfora vai direto, tá? Não tem a palavra como. Catacrese. É o uso em comum de palavras ou expressões que a gente não tem outra para usar. Então, ó, por exemplo, cabeça de prego. É uma catacrese. Tem alguma coisa para pôr no lugar? Dente de leite. Você tem alguma outra palavra para pôr no lugar? São expressões que aparecem, né, no dia a dia nosso aí, e não tem outra expressão para pôr no lugar, certo? Céu da boca. Ok? Não existe céu da boca, né? Hipérbole é o exagero para chamar atenção. Ai, tem o melhor pai do mundo. Tô morrendo de canseira, tô morrendo de fome, né? Meu pai é teu coração, é meu teu coração. Então, esse exagero intencional, tá? É hipérbole. Onomatopeia, quando a gente produz sons, né? Então, lá, splish, splash, tic-toc, põe, bom, são onomatopeias. Metonímia é a troca de palavras. Ao invés de eu usar a palavra certa, eu uso o nome de um produto, o apelido da pessoa, né? Então, eu não uso a palavra, por exemplo, eu vou comprar Bombril. Não é Bombril, é palha de aço. Mas quando eu uso Bombril, né, é uma metonímia, tá? Então, vou ler José de Alencar. Não vou ler José de Alencar, vou ler o livro de José de Alencar. Mas quando eu substituo assim, é uma metonímia. E aí aqui a atividade, tá? Eu fui meio rapidinho para não ocupar muito o tempo aí do vídeo. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamam ou assistam novamente, tá bom? Tá bem explicadinho, com bastante exemplos aí. Se quiserem um slide, eu mando para vocês, tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!